Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à nossa segunda parte da entrevista com a professora Boni Romano Zaire. Ela que é professora adjunta do Departamento de Física da UFMG. Lembramos que ela atua com análise de estrelas por meio de espectroscopia e espectropolarimetria de alta resolução, tanto no óptico quanto no infravermelho. Eu sou o John, mestrando em matemática pela UFMG. E eu sou o Everton, graduando em jornalismo pela UFMG. Seja bem-vinda novamente, professora Boni. É um prazer continuar essa conversa. Muito obrigada, John. Muito obrigada, Everton. É muito bom estar aqui com vocês para essa segunda parte. Professora, então vamos conversar com a primeira pergunta. Qual é o aspecto científico da física que mais te atraiu, né? Isso influenciou você a escolher esse curso? A pesquisar na física? Eu acho que lá no ensino médio eu tive professores que foram muito bons e que mudaram a minha visão, assim, da física, né? Então eu ainda estava lá no ensino médio, eu tive, acho que uma grande influência, assim, dos meus professores que me fizeram realmente gostar muito da física, me apaixonar. Eu gostava muito da matemática também, Mas eu acho que quando eu decidi fazer física, o maior fator de motivação foi continuar estudando sempre. A física é uma coisa que ela te permite que sempre estudando, né? E isso é uma coisa que eu sempre gostei, essa coisa de abrir um livro, ficar lendo, aprendendo sobre a teoria. Então, eu queria uma profissão que ela tivesse esse tipo de característica, que eu pudesse sempre estudar e aprender a teoria e aplicar e depois tentar levar esse conceito de uma forma prática, né? Que é a parte que a gente não tem na escola tanto, né? Perfeito. E o que você desenvolveu de teoria na física durante a sua graduação? Você já começou pesquisando sobre astrofísica? O que você fez de iniciação científica? Como que você explica o que você pesquisou durante a graduação? Tá, a minha iniciação científica eu fiz com um professor aqui do departamento também, que tinha acabado de entrar, inclusive, o professor Gustavo Guerreiro. E assim, como eu comentei antes, eu não tinha ideia, antes de eu entrar na astrofísica, de que eu iria ser uma astrofísica. Eu gostava da física, mas eu estava tentando descobrir aonde que eu me encaixava ali, né, em termos de pesquisa. E aí o Gustavo propôs uma iniciação científica bem legal, que envolvia estudar a geração de campos magnéticos em estrelas, né. Então eu comecei com algo bem simples, que foi começar até fora do projeto, de certa forma, aprendendo a programação, fazendo algumas aplicações, transferência de calor numa barra, coisa assim. E depois a gente estendeu e começou a fazer simulações tridimensionais para a dinâmica do fluido e tentando entender, então, como que esse campo magnético é gerado em estrelas. E eu já aproveitei o gancho da minha iniciação científica para poder começar o meu mestrado. E eu, seguindo nessa linha, continuei fazendo simulação, comecei a explorar como que essa geração de campo magnético variava ao longo da vida das estrelas, focando ali nesses anos iniciais de vida. É muito relevante porque você espera que o campo magnético, que ele interfira nas condições de habitabilidade, né? E isso é muito importante para a gente compreender, então, de forma geral, toda a questão dos sistemas planetários, como que isso é relevante, né? O que você utilizou para pesquisar sobre isso? Quais são os materiais? No departamento de física, em outros locais? Então, para poder realizar essas simulações, o Gustavo tem uma parceria, né, com colaboradores da NASA. A gente realizou as simulações num cluster, né, que é um conjunto de computadores gigantesco, lá da NASA mesmo, que chama Pleiades, e eram simulações muito custosas, então realmente precisava ser feito num supercomputador, né? E graças à internacionalização do meu orientador, a gente conseguiu fazer essas simulações lá e conseguiu chegar em resultados bem interessantes, que na época você quase não tinha simulações feitas para estrelas com esse tipo de propriedade, né? Sim, ou seja, esse momento de autodescobrimento e identificação com a astrofísica foi o momento da sua graduação onde você realmente teve um insight, a revelação de que seria aquilo? Esse foi o momento mais marcante durante a graduação? Com certeza, porque eu acho que antes, como eu não estava exatamente encontrando a área que eu queria fazer pesquisa, você acaba se questionando um pouco se você está no lugar certo, se você vai achar a área que você quer trabalhar. Eu tinha percebido que eu gostava da vida universitária.
assim, dessa coisa de você vai ter que dar aula, você tem coisas administrativas para fazer também. Eu já tinha visto que aquilo ali era uma coisa que eu ia me dar bem, assim, que tinha a ver com o meu estilo. Mas essa questão da pesquisa, que eu acho que é a parte talvez principal ali, porque eu estava buscando ter uma identificação com a área que eu ia fazer pesquisa, ela veio de forma muito natural quando eu comecei essa iniciação científica. Eu gostei bastante da temática, assim, de estudar estrelas, da vida delas, do campo magnético e depois progredindo para detectar planetas lá na frente, né? Tudo isso, acho que toda a minha trajetória, ela foi se conectando de forma harmônica. Certo, e esse foi o seu primeiro contato com a iniciação científica ou já tinha tido outro plano de estudo sobre? Na verdade, o primeiro contato que eu tive, assim, foi como monitora na sala de demonstrações, né, do professor Elmo. E lá foi interessante também porque a gente desenvolvia os experimentos ali na prática para ensino, né, para poder levar para a sala de aula e facilitar com que o aluno aprendesse aquilo. E depois eu comecei a fazer iniciação científica na parte de ótica, na área de ótica quântica, depois eu fui terminar na astrofísica por fim. Essa busca, assim, de certa forma, pela área que eu me encaixava melhor, e eu acho que fui sortudo o suficiente de encontrar relativamente rápido qual área que eu me identificava, assim, né? E no mestrado você seguiu nessa mesma área. Você não pensou, não cogitou em mudar de área? Teve alguma outra coisa que te atraía, a não ser a astrofísica? A óptica quântica também continuava te atraindo? Na verdade, quando eu estava no final da minha graduação, eu decidi que eu queria continuar exatamente na mesma área do mestrado, que eu estava seguindo na minha IC, porque eu tinha esse desejo de fazer meu doutorado fora. E aí, como eu queria fazer o doutorado fora, eu percebi que se eu fizesse um mestrado que talvez eu conseguisse produzir um conteúdo, inclusive eu escrevi minha dissertação em inglês, produzir um conteúdo que eu conseguisse entregar, né, para um pesquisador lá fora ler, eu tinha para mim que isso ia me ajudar a conseguir uma bolsa de doutorado lá fora, né? Então, eu tentei seguir esse caminho também, já pensando que eu estava numa área que eu gostava, que eu queria seguir ali. Então, como eu queria fazer doutorado fora, quanto melhor fosse meu mestrado, quanto mais eu conseguisse produzir, maior seria a minha chance de conseguir essa bolsa de doutorado fora, né? E deu certo. E assim, e sobre o seu interesse por programação? Você começou a estudar programação e em seguida você conseguiu aplicar isso no que você estuda? Como que tá? Consegui. Na astrofísica, a gente trabalha com muitos dados, né? Frase famosa, né? Big Data, né? Eu fico lidando toda hora com teras e teras de dados. Então, principalmente com relação à simulação numérica, porque quando a gente fala da simulação, é muita informação que sai dali. Não é algo que você consegue pegar a caneta e papel e tentar fazer aquilo ali. Você realmente precisa de um computador, inclusive para resolver as equações. Quando eu fui para observação também, a análise de dados que são, né, a gente observa lá a luz das estrelas e vai fazer toda aquela análise daquilo ali, a gente precisa resolver várias coisas numericamente. Então, acaba que eu apliquei isso o tempo todo. Eu trabalho o dia inteiro na frente de um computador, na verdade. As pessoas ficam imaginando que eu fico lá no telescópio, mas não é bem assim, não. 100% do tempo na frente do computador, analisando dado. Quando não está analisando dado, você está escrevendo um artigo também no computador. Aí, já na fase do mestrado, você continuou a pesquisa da iniciação científica? Sim, eu basicamente me aprofundei. Já na iniciação científica, eu tinha começado a fazer simulações tridimensionais, hidrodinâmicas do interior da estrela. E aí eu comecei a abordar um projeto que eu tentava enxergar o que mudava para uma estrela que está nos estágios iniciais e que ela é completamente convectiva, em comparação com a estrela que já está mais evoluída e agora ela tem uma camada radiativa lá no interior dela. Então, como que o transporte de energia mudava ali, como que isso afetava a geração de campo magnético. Perfeito, professora Bonnie. E assim, você foi para os Estados Unidos fazer um estágio lá, certo? O que você pesquisou lá? E com quem você pesquisou? Quais os resultados obtidos? Bom, lá eu ainda estava no meu mestrado, então eu ainda estava no início da carreira. O estudo que a gente fez lá, ele tinha como objetivo juntar pesquisadores com pessoas que trabalhavam mais na interação do planeta, com a estrela, pessoas que estudavam o campo magnético da estrela, onde eu me enquadro, pessoas que tentavam estudar ventos estelares, né? Você tem essas partículas sendo lançadas pela estrela que vão em direção ao planeta e podem interferir em várias questões de habitabilidade. A gente chama isso de clima espacial, né?
Então, basicamente, o programa era juntar vários pesquisadores para poder discutir o clima espacial num contexto onde você tem pessoas que são mais especialistas em estrelas, outras que são mais em planetas, outras que estão estudando uma parte mais teórica, por exemplo, dos efeitos que estão acontecendo ali. Então, você tinha uma mistura de pesquisadores que faziam várias coisas, observacionais, teóricos, simulação. A ideia dessa mistura é tentar gerar uma compreensão mais aprofundada. Ok, agora pulando mais na fase do doutorado. Você mudou de linha de pesquisa ou continuou? Então, no meu mestrado, até ali, eu tinha focado na parte de simulação numérica, para poder tentar entender essa geração do campo magnético. Mas, ao longo do mestrado, eu tive que fazer uma revisão bibliográfica para entender, então, o que a observação estava contando para a gente sobre o campo magnético das estrelas. Tentando fazer essa revisão, eu percebi que eu tinha um interesse muito grande de aprender a técnica observacional que permitia que a gente medisse esse campo magnético nas estrelas. Então, nesse próximo passo, quando eu fui para o doutorado, eu busquei pesquisadores para poder me orientar no doutorado que tivessem essa expertise de reconstruir o campo magnético. Fazer doutorado com um dos inventores da técnica, conseguir trabalhar fazendo essa reconstrução, aprender esse outro lado da moeda, né? Tentar entender a geração de um ponto de vista da simulação, como que é o que a gente não vê, a gente não enxerga dentro da estrela como é que está acontecendo essa geração de campo magnético, então a observação não consegue ver isso. Eu tive esse lado de fazer a simulação e tentar entender como que isso acontece. E, por outro lado, com a observação, eu tive a experiência de fazer a análise do dado e ver qual que é o campo que está na superfície. E aí, a segunda parte do meu doutorado, que ela tinha essa interface de simulação com observação, era tentar juntar e achar algo que podia estar controlando a complexidade ali do campo magnético das estrelas à medida que elas evoluem. Então, os dados observacionais, eles ajudam você a reconstruir, né, o campo magnético das estrelas, né, professor? E no seu pós-doc, você seguiu também entendendo isso? Quando você retornou para o Brasil, como que foi? Então, quando eu estava lá no meu doutorado, eu trabalhava com estrelas que eram um pouco mais velhas. Mas quando eu vim aqui para o pós-doc, a professora Silvia, com o Valei, a experiência dela é mais focada em estrelas jovens, que estão nessas fases iniciais de vida. Então, eu vim aplicar essa técnica para esse tipo de estrela. E aí, tem outros tipos de desafios na parte de utilização dessa técnica para esse tipo de objeto. Mas, de forma geral, a gente estava fazendo essa análise e ela já estava quase pronta, estava pronto para poder escrever o artigo, que foi quando a gente viu que tinha um sinal que poderia indicar a presença de um planeta, né? Na verdade, quando a gente descobriu, realmente era um planeta que estava ali, o artigo já estava todo escrito e a gente teve que dar um passo para trás e continuar fazendo essa análise para poder incluir no artigo, né? Que demorou mais alguns meses. E nesse episódio, a gente quer entender, professora, qual a explicação física por trás disso? Como você detectou que tinha um planeta em torno de uma estrela ali? Então, essa estrela que eu estava estudando, ela era uma estrela até bem estudada, assim, na literatura. Tem vários aspectos diferentes que já foram abordados sobre essa estrela. Ela é uma estrela jovem que ela tem um disco de gás e poeira em torno dela. E é nesse disco que os planetinhas são formados. Essa matéria ali vai se acumulando, vai agregando mais matéria e você vai formando objetos mais densos que possivelmente podem virar planetas, né? Então, até então, a gente sabia que tinha o disco e a gente acredita que a maior parte dessas estrelas que tem esses discos vão formar pelo menos um planeta, essas estrelas ali em torno da massa solar. Então, a gente esperaria que ele se formasse, mas a pergunta é em que momento que ele se forma. E nem sempre a gente consegue detectar. Mesmo quando a estrela está mais velha, às vezes por conta da nossa precisão, a precisão que a gente consegue ter, a gente não consegue enxergar. A técnica que eu usei para poder detectar isso é basicamente efeito Doppler, que é uma coisa que quase todo mundo vê na escola, né? Então, é relativamente simples. Você basicamente olha para a luz da estrela e porque você tem um planeta ali orbitando essa estrela, você vai ter um chacoalhar que vai ser gerado por conta da interação gravitacional do planeta com a estrela. Esse chacoalhar que a estrela leva, ele é bem pequenininho, mas a gente, pela luz, por conta do efeito Doppler, o fato dela ter uma velocidade com relação a nós, observadores, faz com que isso mude a frequência da luz que a gente está observando. Então, à medida que a velocidade da estrela muda, porque o planeta está gerando esse dançar na estrela ali, você consegue ver essa frequência
indo e voltando. Então, olhando para o espectro das estrelas, falando de forma mais formal, olhando para o espectro das estrelas, a gente consegue ver como a frequência se altera, medir a velocidade da estrela e traçando como essa velocidade varia no tempo, a gente sabe qual que é a massa que a gente precisaria ter para aquele planeta gerar esse efeito que a gente observa. Então, é basicamente efeito Doppler, que é uma coisa que a gente vê lá no ensino médio, né? Certo. E qual planeta é esse? O planeta, todo planeta que você descobre, ele sempre vai ter o nome da estrela e uma letrinha na frente, que vai dizer quantos planetas já foram descobertos ali. Então, no caso do planeta que eu descobri, ele foi o primeiro planeta em torno da estrela que chama GM Auriga. Então, o planeta chama GM Auriga B, porque ele foi o primeiro planeta. Não começa no A, porque a contagem sempre começa do B, porque o A é reservado para a estrela. Professora Boni, e na UFMG, como que está o seu grupo de pesquisa hoje? Com quem você está trabalhando? Você tem orientandos? Como que está isso? Pretende ter? Como que vai ser? O interesse pela área de astrofísica é impressionante, porque antes de eu tomar posse, em dezembro eu já tinha 5 alunos batendo na minha porta querendo ser orientados. Então, estou com vários alunos atualmente. Eu estou orientando uma aluna de mestrado, co-orientando 2 alunos de doutorado e tenho 4 alunos de iniciação científica. Então, já estou próxima da minha capacidade máxima. Na verdade, eu acho que eu já estou na minha capacidade máxima. Quais habilidades que são importantes para os alunos entenderem, conhecerem, para poder ingressar nessa área que você pesquisa, astrofísica? Então, uma boa habilidade de programação é essencial, porque todo o tempo a gente vai estar lidando com dados observacionais, né? Os dados que eu uso, como eu mencionei, é espectroscopia e a espectropolarimetria é a junção, então, da informação da luz, mas não só da intensidade da luz, mas agora a gente também tem a polarização da luz ali. Então, a gente vai olhar para um espectro que a gente tem um tanto de informação. Então, assim, eletromagnetismo, quântica, astrofísica, ela aplica tudo, toda a área básica da física entra ali. Você tem termodinâmica, quando você vai estudar as estrelas, você tem quântica, que é importante, eu estudo a técnica que eu uso para reconstruir o campo magnético das estrelas, ela precisa de um conceito que é muito importante, que é o conceito do efeito Zeeman, que é um conceito de natureza quântica, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas por conta da presença de um campo magnético, você tem o desdobramento dos níveis eletrônicos ali do que a gente via classicão lá no ensino médio, né? É importante que a gente tenha uma base sólida de todos aqueles cursos ali, principalmente os cursos básicos da física, né? Eletromagnetismo, mecânica, quântica. Então, a astrofísica é uma mistura de tudo. Exige um bom conhecimento da física básica. Ou seja, é muito complexo, né? É complexo. Certo. E como que o grande número de informações influenciou tanto para se trabalhar na ciência, na física e na astrofísica? Então, na astrofísica a gente tem que analisar dados, como eu tinha mencionado, que eles são muito pesados, né? A gente analisa teras e teras de dados. Então, é muito importante que a gente use a programação e tente fazer uma programação que ela permite que a gente trabalhe com esses dados da forma mais otimizada possível. Então, não dá para poder ficar repetindo uma mesma tarefa 1 milhão de vezes e fazendo tentativa e erro. Você tem que pensar bastante em como você quer executar aquilo, porque às vezes você vai gastar muito tempo fazendo aquela análise. Principalmente quando eu trabalhava com simulações, né? Eram simulações que às vezes você ficava um ano inteiro rodando aquela simulação. Então, você tem que perceber o erro logo no início para poder contornar aquilo e não deixar passar um ano, porque senão não é nem factível você fazer um mestrado e um doutorado, né? Se você esperar um ano para ver que errou. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E assim encerramos mais um episódio do Eureka. Professora Boni, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em mais um episódio do Eureka. Eu que agradeço, espero que todos tenham gostado. Foi uma oportunidade muito boa de estar aqui e compartilhar um pouquinho de como é que foi minha trajetória e minha carreira. E assim, encerramos mais um episódio do Eureka. Se gostou, compartilha com aquele amigo que adora ciência, números e boas histórias. Nos vemos no próximo episódio. Fique ligado no nosso Instagram para saber quem serão os próximos convidados e enviar suas perguntas. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física da UFMG.
orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Vega e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. O roteiro foi escrito por Caroline Leite, Agatha Vitória e John Carvalho. Os entrevistadores foram Everton Carlos e John Carvalho, gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.